Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial mesmo. Camila Bahia é um nome que transcende limites, conectando a paixão, superação e inovação. Ultramaratonista, produtora musical e referência no universo esportivo, ela trouxe contribuições significativas tanto para os palcos quanto para as trilhas. Mineira radicada em São Paulo, Camila iniciou sua jornada na música, trabalhando com grandes nomes como Skank, Seu Jorge e Cláudia Leite. Sua carreira a levou a festivais e shows pelo Brasil e pelo mundo, marcando a sua versatilidade e determinação. Quando migrou para o esporte, manteve a mesma energia transformadora, liderando grandes eventos como a Maratona do Rio, a Up Hill Marathon e corridas da Disney. Atualmente comanda áreas de esporte e música no DC7 Group. Além de suas realizações profissionais, Camila enfrentou desafios pessoais marcantes como uma cirurgia cardíaca em 2017, que reafirmou a sua coragem e paixão pela vida. Mesmo após a ablação, retornou às trilhas desafiando limites com resiliência. Seja bem-vinda, Camila Bahia. Essa Camila Bahia aí. Né? Ai, que isso, hein? É bastante coisa, né? Ó, é Camila, mineira, que mora em São Paulo com o sobrenome Bahia. Bahia, é. 3 estados. Eu ia falar assim, porreta. É porreta, né? Legal, muito obrigada por estar aqui. Muito feliz de estar aqui. Sou fã. Sou fã do podcast, fã das meninas e escuto bastante. Fiquei feliz com o convite. Ah, você sabe que daqui a pouquinho tem mais alguém aqui nos ajudando, né? Porque quando o convidado é peso pesado assim, eu preciso de ajuda dos universitários. E, na verdade, ela estaria aqui dominando tudo isso e eu estaria só auxiliando ali, fora das câmeras, que é a Thames Monteiro. Aguardamos a professora universitária, né? Ela dá aula. Eu falo que dá aula de simpatia, aula de inteligência e de beleza, coisa que não tem aqui comigo, mas vamos fazer o quê? Não tem o que fazer. Legal. Camila, é um prazer enorme ter você Obrigada. aqui, né? Boa. É bem importante conversar com mulheres e a gente tem tomado um cuidado, sim, de trazer mais mulheres. Não é fácil, viu, encontrar mulheres. Você que está ouvindo ou assistindo, se quiser mandar sugestão de mulheres para esse podcast, por favor, serão todas bem-vindas. Camila, eu queria saber como que foi a sua transição de carreira da música para o esporte e o que motivou essa mudança tão significativa. Primeiro, só voltando aí a essa observação que você falou, foi algo que eu percebi fazendo a pesquisa para chegar aqui, que ultimamente tinham poucos homens, e é muito curioso, é até um motivo pelo qual eu estou aqui, né? É muito curioso como temos poucas mulheres nesse universo aí, no território do esporte. Mulheres que se posicionam, mulheres que falam, mulheres que atuam. E aí, principalmente nesse segmento, e aí a gente vai falar um pouquinho, né, de carreira, onde eu atuo, realmente é um segmento que eu sempre falo, gente, meninas, venham, vamos assumir, vamos comandar, venham mais para o mundo de evento esportivo, que tem muito pouca mulher trabalhando nesse mercado. Mas eu trabalhei com música durante, assim, nossa, comecei com a música. Se eu começar a falar aqui, vocês vão descobrir a minha idade. Mas eu comecei com o Gera Samba, antes de virar o El Chan. Eu lembro. E aí, por aí, você lembra de quem? Do Gera Samba ou do El Chan? Gera Samba, carrinho de mão. Não, isso é o Terra Samba, tá? Esse é o Terra... Ai, tá vendo? Terra Samba. Mas eu lembro do Gera Samba também. Eu nasci em 78, né? Então não tem como não lembrar. É verdade. O Terra Samba também, trabalhei com eles também, mas, enfim, trabalhei durante muitos anos com música. E uns 10, 15 anos com música, sempre viajando bastante, trabalhando com show, produção, vendendo show, trabalhando diretamente com os artistas que você já mencionou. Mas, em um determinado momento, eu fui para o escritório da Disney Brasil, então fui atuar como gerente de eventos Brasil na Disney, e foi justo um momento, eu fui para ali para cuidar de eventos das franquias Disney, então, mas era um momento de boom das corridas no Disney no mundo, então, assim, as corridas estavam muito fortes em Orlando,
E a Disney decidiu trazer essas corridas para o Brasil. Eu já era corredora. Quando eu organizei a minha primeira, que foi de princesas, falei, nossa, unindo duas coisas, né, do trabalho e a minha paixão pela corrida. Já era corredora, corria ainda asfalto, e minha distância favorita ali naquele momento, isso eu estou falando de 2015, por aí, minha distância favorita ainda era os 21K. E a gente organizou, no período que eu fiquei na Disney, 14 corridas das franquias Marvel, Star Wars. Você lembra das corridas de Star Wars? Star Wars Run. Opa. Aqui em São Paulo. Fizemos bastante corrida de princesas e a Disney Magic Run em várias cidades do Brasil. E eu não escolhi sair da música e ir para o esporte. Foi algo que aconteceu na minha vida, assim. Sem muita estratégia e sem muito planejamento. Logo que eu saí da Disney, como eu estava bastante com essa bagagem aí de esporte, na veia mesmo, né? E aí já tinha também corrido, já no embalo, corri a minha primeira maratona, que foi lá nos parques da Disney. E depois, né, comecei a me enveredar pela longa distância aí, pelos 42 no asfalto. E no paralelo, saindo da Disney, eu falei, qual vai ser o caminho que eu vou tomar agora profissional? A Dream Factory, que é uma das donas, né, junto com a Espiridon, da Maratona do Rio, me convidou para trabalhar naquele ano, foi em 2018, para a gente fazer a prova de 2019. E de lá para cá, eu emendei um projeto esportivo no outro. Então, eu falo que, assim, e agora eu voltei, assim, para projetos na área de música, já com muita vontade de reviver o passado de música. Voltei agora a atuar em alguns projetos de música, mas foi, assim, algo muito orgânico e que aconteceu bem sem planejamento, mas que eu fui muito feliz, que eu sou muito feliz e gosto bastante, assim, uno as duas coisas, né? Eu já vou fazer uma pergunta difícil, já que correu meia maratona, fez eventos aí das princesas, vários eventos. Eu sei que você hoje treina com um dos maiores nomes do trail nacional, que é o Sidney Togumi. E eu acho que você está apaixonada pela montanha. Já eu coloco você numa saia justa aí para saber o que é melhor, correr uma prova de montanha ou uma maratona no Japão. Então. Essa uma coisa bem aleatória. É bem aleatória. O Japão foi um negócio bem aleatório, mas explicando, né? Porque você leu, né? E você me estudou. Eu migrei para a corrida de montanha e, de fato, tipo, nunca mais quis voltar nunca mais quis voltar. Exceto pulando essa parte aí, né? De Tóquio, do Japão. A montanha é aquilo, né? Você experimenta uma vez, e isso não chega... isso é clichê, mas é real, né? Você sai do asfalto e você vai para a montanha, assim, dificilmente você encontra pessoas que falam, não gostei, vou voltar para o asfalto, né? Eu realmente mas migrei com vontade, e hoje fui para as longas distâncias, né? Então, eu gosto de ultramaratonas. Não sou igual essas doidas que já vieram aqui. O meu máximo é os 50, no máximo 60. Mas, de fato, na montanha. O que aconteceu foi que ano passado... E aí, eu tô falando de montanha, já tem, sei lá, uns 6 anos que eu corro montanha. Mas, o ano passado, eu tava no Instagram ali, né, zapeando, e, de repente, eu vi... Nossa, último dia para inscrição da Maratona de Tóquio. Eu era louca para conhecer o Japão. Falei, não vai dar, porque o povo que fica atrás de Major né, fala que a Maratona de Tóquio, o sorteio é dificílimo. Eu não vou ser sorteada jamais, mas vai que, né? Se eu for, é sinal que eu tenho que ir lá. E aí, aconteceu. E eu fui. Mas eu corri assim, eu falei, Togumi, você não vai acreditar. Olha, quase que eu quis me matar. Alegria dos treinadores. Oi. Tipo assim, mandei um print, falei, fui sorteada para a Maratona de Tóquio. Eu falei, Camila, não tô acreditando. Asfalto. Maratona. E aí é difícil, porque entrar no que, né? Até
os termos, né, no ciclo de maratona, né? Treinar, aí fazer não sei quantas vezes 30, 32, né? Aquele negócio de ficar, eu falo, né? Ficar socando a perna no asfalto. Mudar o tênis, comprar outro tênis, né? Outro equipamento. Mas foi muito legal. Mas eu fiz for fun. Eu falo que eu fui para o Japão e foi esse ano de 2024. Eu fui para cantar no karaokê e comer sushi. Aí eu corri a prova de 42. Uau. Que foi realmente incrível, maravilhoso. E essa experiência cultural e gastronômica, conta pra gente como que foi. Qual delas? Essa aí do Japão. Cara, mas sabe o que eu gosto muito de fazer? Assim, eu gosto muito de unir viagem com prova. Na verdade, é o que eu faço já há alguns anos. Eu aproveito as minhas férias e vou para algum lugar, que assim, normalmente algum lugar que eu não conheço, e aproveito o lugar depois, né? Porque para aproveitar antes, você acaba prejudicando o dia X da prova. No Japão isso não aconteceu, porque eu fiquei só 7 dias no Japão, foi meio bate e volta. Eu fui ainda estava trabalhando, assim, num grande projeto que a gente fez na época de Olimpíada, em 2024. Eu fui para lá fazendo reunião, e no fuso de 12 horas. E fui com uma amiga que, muito doida, eu vou junto. E foi junto comigo, de companhia, comemos de tudo. Tomamos todos os saquês e as saporos. Fizemos tudo, andamos, fizemos tudo que tinha para fazer no Japão. Aí, um dia antes, eu falei, amiga, agora, hoje, eu preciso fazer uma dieta. E lá tem um negócio, o energético lá, chama Pocari Sweat. Não tem problema fazer propaganda, porque a gente nunca vai vender aqui. E esse negócio lá pode patrocinar, gente. Não tem os isotônicos que a gente tem costume de vários sabores aqui, não. Lá só tem esse, que chama Pocari Sweat. É uma água branca com muito açúcar. E ele tem isso na prova inteira. Eu falei, amiga, hoje eu tenho que experimentar o Pocari Sweat, porque amanhã eu vou tomar esse negócio. Foi assim, não façam isso. Sério? Né? Não façam isso jamais, né? Comer tudo que existe antes de uma prova. E experimentar coisas novas um dia antes. Não é... Pode dar ruim. Pode dar ruim. Daqui a pouco a gente vai estar aqui conversando com a Gabi, nutricionista, ultramaratonista de montanha também. Tem que perguntar pra Gabi se ela conhece Pocari Sweat. Gabi é maravilhosa. Eu vou perguntar. Mas a última vez que ela esteve aqui, a Gabi, eu coloquei 10 situações que eu faço na corrida de montanha, fui reprovado em 8. Normalmente a gente né? Hoje eu não vou perguntar, não, até porque eu não estou correndo, então não vai servir para minha bronca, né? Vai servir para outras pessoas. Normalmente, assim, eu sou até bastante disciplinada, mas falou de comida, para mim eu ia estar no Japão, eu ia deixar de comer essa comida toda. Jamais. É isso aí. Camila, toma água que eu vou fazer um merchan aqui agora. Este programa é um oferecimento da IGT 23K, uma das maiores corridas de montanhas do Brasil. Realizada sempre no mês de março, na linda cidade de Garatá, São Paulo. Centenas de corredores se reúnem para esse grande desafio com distância de 10 e 23K. Não perca a chance de conhecer, acesse igt23k.com.br, use o cupom da Montanha 10 e tenha 10% de desconto. 2017, um susto. Para quem não sabe, a ablação normalmente é colocar fogo para acabar com o foco da arritmia. Né? Nossa, parabéns. Tem que estudar. Normalmente. E é isso mesmo. E você passou por essa situação? Sim. E a gente sabe que muitas vezes nós temos casos, eu tenho conhecimento de casos que não foi possível com a ablação acabar com a correção e a pessoa teve que colocar um DCI, né? Um mini desfibrilador ali por causa que a qualquer momento pode ter alguma parada cardiorrespiratória. Como foi para você passar por esse processo, retornar e se em algum momento surgiu alguma dúvida em sua cabeça de pensar, eu acho que minha carreira de atleta vai ficar por aqui? O que é curioso é que as minhas arritmias, que eu tinha episódios de arritmia bem fortes, crises, onde meus batimentos passavam de 210, 220, me dava diarreia, era um quadro assim que quem via achava que eu estava
infartando, mas era sempre no repouso. Então, eu nunca tive fazendo atividade física. E eu tinha essas crises de arritmia, elas aconteceram assim durante uns 10, 15 anos. Elas foram aumentando. Então lá atrás, eu tinha um negócio de 1 segundo, que foi para 1 minuto, que foi para 2, que foi para 5. A última, que eu tive antes de fazer a ablação, durou 50 minutos. E ela é muito curioso, porque e a minha médica já veio aqui, doutora Ana Sierra. A gente fala muito sobre isso. É muito curioso, porque muita gente tem. Então, no meu Instagram, sempre que eu falo, eu uso a hashtag ablação cardíaca. Muita gente me procura para contar, eu também tenho, me conta, né, como foi, o que você fez, enfim, como você se sentia. A gente fica muito em dúvida, porque os prontos-socorros, os hospitais não estão preparados. Você chega, ela já passou. Porque ela tem um tempo. Ela não fica, tipo, 1 hora. Teve uma vez que eu treinei na USP, fiz meu treino, estava lá no alongamento, na resenha e tal, ela começou. Aí eu estava com uma amiga do lado, a Ana Elive, falei, amiga, tô tendo, me leva no hospital? Ela me levou. A gente foi no Einstein, que é, tipo, perto. A gente chegou no Einstein, abriu a porta, parou. Eu cheguei, entrei, fiz um eletro, nada. Aí o médico virou, como todos, e todos os cardiologistas, enfim. A ansiedade e estresse. Então, eu já tomei ansiolítico por conta disso. E não era o motivo. E eu tinha certeza, no fundo do meu coração, que eu tinha alguma questão fisiológica que só ainda ninguém tinha descoberto. E em 2017, em julho, eu estava inscrita para correr os 21K de Noronha, em dezembro. E no mês de julho eu descobri... Não, eu fui fazer um check-up no HCOR, que é o meu hospital. Depois disso, eu sou aquela defensora da saúde, que fala Camila Dr. Google. O HCOR, ele tem um centro de arritmologia. E eu nunca tinha nem ido a um médico cardiologista arritmologista, que eu nem sabia que existia essa especialidade. E eu fiz, por acaso, lá um check-up, um teste ergométrico, e quando eu me deitei na maca, deu 3 segundos dessa minha arritmia, deu 3 segundos e parou. E a médica que estava ali acompanhando, que normalmente você faz em vários lugares, né? Não são todas as vezes que tem um especialista ali. E era uma especialista de arritmia. E ela falou, deu isso. Você já sai daqui direto para o médico, que ele vai te explicar o que é. Eu já saí do HCOR nesse dia, agendando a minha cirurgia, que aconteceu uns 15 dias depois disso. Nesse período aí, eu saltei de paraquedas. Falei, vou saltar. Se acontecer alguma coisa, eu vou fazer uma cirurgia do coração mesmo. Se eu morrer, morreu. É muito doido isso. Mas eu fiz. E aí, sim, né? Uma ablação, entram os catéteres, exatamente isso, né? Que cauteriza os pontos que dão aí essas diferenças aí elétricas. E eu nunca tive mais. Então, assim, existe uma chance de 5% de reversão. Eu nunca mais tive. Naquele ano, eu fui fazer. Então, eu tinha um medo? Tinha vários medos. Meu primeiro medo era de morrer. Era de não voltar, né? Porque, óbvio, como toda cirurgia existe, você vai arrancar um dente, né? Existem riscos, mas a gente está falando de coração. O catéter, entram 3 catéteres dentro, né, do seu coração e movimentam ali. Os médicos, eles são super especialistas, eles fazem isso praticamente todos os dias, mas passam 1000 coisas na cabeça. Então, eu não quis nem que meus pais viessem para São Paulo para ficar aqui comigo. Eu fui com amigos foram comigo. Meus pais ficaram lá em Belo Horizonte, aguardando o final. E eu tive medo de morrer, eu tive medo de não conseguir mais voltar a correr. Quando eu pude voltar, eu voltei muito devagar, né? Tem médico que faz isso, que fala, não, semana que vem você já está trabalhando. Não é real isso. Então, eu voltei caminhando e depois correndo, mas eu tive, de fato, um medo de nunca mais ver ninguém. Pois é. E me deu força depois, para te falar a verdade, o que aconteceu? Me deu força e segurança de que eu não tinha mais nada e de que eu podia superar todos os meus limites, sem medo de estar no alto de uma montanha e acontecer alguma coisa.
É bem interessante o seu relato, né, Camila? Porque muitos imaginam que isso é fácil de ser detectado, né? Você vai lá, faz um teste ergométrico e vai aparecer ali no teste, e na verdade não é, né? Não é. É algo bem silencioso e Muito. aparece, tem vontade própria, aparece A hora que quer. a hora que quer. A hora E, que e quer. tem um risco enorme, né? Aí a grande importância da gente sempre fazer os check-ups, da gente, principalmente a gente que está aí, né? E é o que, aí, falando até enquanto um produtor e organizador aí de eventos, né? A gente vê muita coisa que acontece, né? Que acaba caindo na responsabilidade do organizador, mas de atletas, né? Que se enveredam aí, vou começar a correr e não faz minimamente um check-up para entender como está aquela questão de saúde ali. Então, realmente, a gente precisa cuidar, tem que fazer. Eu costumo dizer, Camila, que é um investimento baixíssimo, né? Principalmente se você... Eu já passo também com a doutora Ana Sierra, que é maravilhosa. Eu sempre indico a doutora Ana Sierra e quando as pessoas falam, mas eu não tenho esse valor, eu falo, deixa de fazer uma corrida que você vai conseguir fazer algo bem interessante por você, né? É isso. Então, fazer ali o check-up, já fiz os meus esse ano, 2024. Tá tudo ok. Tá tudo ok, doutora Ana? Doutora Ana, olha, ela olha o Instagram, viu? Não dá para enganar, não. E dessa vez tá tudo ok, mas já estive lá numa situação, assim, você vê que engraçado, como que é interessante. Nesse momento eu tô basicamente sem correr. E eu imaginei que ia dar ruim o exame, né? Sobrepeso e tal. Pensei, nossa, se naquela época que eu estava correndo deu ruim, agora vai ser pelo contrário. Dessa vez eu tô liberado para correr. Tá liberado para correr. Mas digamos Tá que eu não bem. corri. Mas eu estive lá em uma oportunidade, quando eu fui para a esteira para fazer o ergo espirométrico, ela foi aferir a minha pressão arterial e falou, desce da esteira agora. 17/10, e você está em repouso, eu vou medicar você e você não pode nem pensar em correr, você está maluco? E eu estava na ativa, estava treinando, então assim, você vê como que são situações silenciosas que você... E eu falei assim, mas eu vou ficar tomando remédio? Ela falou, eu acho que é provisório, mas eu não posso te afirmar agora. Eu fiquei 3 meses ali, sendo medicado e depois não tive mais essa questão da pressão arterial, né? Mas é importante, eu falo que as pessoas falam muito em destino. Não, tá marcado o dia de você morrer. Olha, tem muita coisa que é possível evitar se você fizer um check-up, se você for ao médico, né? E eu sou prova disso, né? Então, assim, você vê, eu tô aí fazendo várias estripulias, continuo fazendo e muito melhor do que antes. Então, temos que realmente tomar conta aí do nosso corpo. Já foi no paraquedas de novo para ver se o coração tá bom? Nossa, tá doido. Isso aí, do paraquedas, foi um evento de lançamento de um tênis. Eu, muito desavisada, Meu Deus. não observei o nome do tênis, porque se eu tivesse lido no convite o nome do tênis, eu desconfiaria de onde estavam levando a gente. E a gente de ônibus, de repente, chegamos onde? Lá em Boituva. Caramba. E aí, era lançamento de um tênis. Tem isso. E você tinha que assinar um termo de responsabilidade. Eu lembro que tinha uma pessoa, era a Debs até na época. A Debs, olha, tá escrito aqui, eu vou contar só pra você, daqui a 15 dias eu vou fazer uma cirurgia no coração. Tá escrito aqui que eu tô autorizando, que eu não tenho nada. Eu vou dar ok. Fala, você é doida que a Camila vai fazer isso? Eu falei, vou, porque eu sei que, tipo, não é nada, não vai acontecer nada e não acontece nessas situações. É mais fácil acontecer eu sentada no ônibus no caminho do que eu num movimento, enfim, de atividade. E foi maravilhoso, mas tá bom. Tá ótimo. Ótimo. Ô Camila, vou fazer uma pergunta aqui agora da minha amiga Tamis, né? Ela me encaminhou aqui essa pergunta, falou, essas 3 Tem que perguntas não perguntar. pode faltar para Camila. Se eu não chegar a tempo, você faça. Então, Tá. eu obedeço, tá? Neste ano, você participou do Europe Running Business Conference. Queria que contasse um pouco o que é esse evento e qual a importância para o universo da corrida. A gente foi em novembro de 2024 para essa edição do European Running Business Conference, que é um evento que acontece de 2 em 2 anos na Europa, organizado por uma associação e
traz para esse evento organizadores de corrida, de triatlon, de eventos de ciclismo da Europa, principalmente da Europa toda, dos Estados Unidos também. E foi uma iniciativa do Daniel Krutman, da Ticket Sports, que é um cara, não sei se ele já veio aqui, mas além de ser um grande amigo, ele é um cara muito sensacional e ele juntou uma turma de organizadores de corrida do Brasil. Eu atualmente não estou como organizadora, mas eu não saio desse mercado, né? Então, assim, eu estou sempre no mercado, sempre gostando muito de me atualizar. Falei, vou também. Aproveitei minhas férias e aconteceu em Atenas. A gente ficou alguns dias em Atenas e foi maravilhoso. Foi um evento onde a gente pôde tirar... Eu conversei sobre isso com a Thames, porque a gente pôde tirar várias conclusões e a principal delas é que o Brasil está, assim, muito à frente. Sério? Do mundo inteiro. Em termos de organização, de tecnologia. A gente até vai muito além do que a gente deveria. Eu falei isso recentemente até num outro podcast, que no Brasil a gente sobe muito a régua, as provas, né? Sobem muito a régua. O atleta está cada vez mais exigente. E as provas são obrigadas a subir essa régua até que vai chegar um momento que a conta não vai fechar. E o que acontece? O atleta vai acabar ficando sem aquele evento. Isso não acontece fora do Brasil. Assim, fora do Brasil, as provas elas são muito boas, muito bem organizadas, mas elas têm o básico de uma forma muito potente. Então, tem aquela água perfeita, aquele atendimento médico perfeito, aquela medalha, o número de peito, a camiseta, o pórtico e aquele percurso cravado, staffs que vão te ajudar no momento que você precisar. Estou falando muito aqui pensando, tá? Enquanto eu falo de asfalto, mas também falando de trail, tá? Então, são essas duas vertentes. Diferente até do trail que a gente vê muito aqui no Brasil, que peca bastante, assim, nesses pontos que eu estou citando, né? A gente tem mais sucesso no Brasil, né, no básico, em provas de asfalto, do que em provas, infelizmente, do que em provas de trilha. Mas o que a gente pôde chegar à conclusão é que o Brasil está demais, estamos fazendo até muito. Temos que achar aí uma forma de trazer experiência, fazer o que o atleta gosta, mas de avisar, galera, né? Esse aqui é o que a gente consegue fazer, porque é caro, né? E aí, quanto mais caro fica a produção de um evento, mais cara fica a inscrição que o atleta vai ter que pagar. Então, esse evento foi muito legal, assim, os gringos queriam muito falar com os brasileiros, porque os gringos sabem que o Brasil é um mercado potencial, né, de corrida, principalmente. E sempre que a gente trocava ideia, assim, foi um evento de muito networking. Tava lá todos os diretores de provas das majors, então, um cara sensacional da Maratona de Londres, Maratona de Chicago, Maratona de Praga, tava um cara da Maratona de Singapura, aí Maratona de Porto. E tava também um cara que eu fiz lá meu networking, e eu vou te falar que era um só, do TMB. E aí eu senti muita falta, talvez você queira saber bem mais disso, né? Eu imagino, de falar sobre trail num evento como esse. Você falou do Daniel, eu pedi pro meu agente trazê-lo aqui Na Montanha. A Ticket está numa negociação bem importante, né? Que diz que no próximo ano não vai ser possível, aí, pelo menos Daniel, você tem que trazer ele aqui para ele falar sobre futuro. Eu tive no evento da Ticket Sport e achei ele maravilhoso. Ele é perfeito. Eu fui anotando já as perguntas ali durante o evento. Eu falei assim, eu preciso perguntar isso para esse cara. O Dani, além dele ser um grande amigo, ele é um cara que sabe, conhece, que faz isso de união de pessoas. Então, a gente foi num grupo de 9 pessoas. Foi o Iano da Vega, que faz aí, né, provas da ACE, que está agora com São Silvestre. Foi o Tuca da Maratona de Curitiba, que é um cara muito legal também. E todo mundo quis ficar sabendo lá sobre a prova de Curitiba. E foi uma turma da Fotop e uma turma da Ticket Sports, assim. O Dani, ele é muito legal nisso. E ele sabe muito. Ele fala muito sobre tendências. E ele que era o nosso ponto focal, assim,
desse relacionamento com essa turma da Europa. Então, eu acho que você tem que trazer ele mesmo. Viu? Com Porque, certeza, meu, espero. Dani, Dani, ó. por favor. Eu sou a agente dele, só eu, você não sabia, não, empresário dele. Então tá resolvido, então. Tá resolvido, por favor. Mas você sabe que dentro desse grupo, né, teve um dia, em 3 dias de evento, a gente chegava no evento às 8 da manhã, 9 da manhã, uns chegavam às 10, né, não vou contar quem, e a gente ficava até o jantar, e era interessante porque a cada palestra um café. E aí, nos coffee breaks, nos momentos, era o momento que a gente ia atrás das pessoas conversar. No terceiro dia só, durante 45 minutos só, você vê, durante 3 dias, nesse período de muitas horas, durante 45 minutos só, que a gente teve um painel sobre trail running. Pô. E nesse painel participou aí esse diretor do TMB. E nesse momento eu falei com os meninos, falei, gente, vocês vão participar comigo, vocês vão fazer quórum. Porque aí eu falei, eu sou a representante do trail aqui nessa turma. Vocês vão fazer quórum e a gente vai prestar atenção. Eu ficava, fica calado, tal, faço pergunta. Ficava ali meio que direcionando. E cara, a conclusão, o mercado do trail não é só no Brasil, porque a gente se sente aqui no Brasil, tem pouca prova, né? Até nas confederações a gente sabe, né, que os atletas têm um suporte bem menor do que atleta do atletismo, né, de rua e tal. A gente sabe que são poucas provas aqui, as marcas não investem tanto nos eventos. Então, assim, apesar do trail ele estar crescendo, né, as pessoas estarem migrando, a gente sabe que os investimentos aqui no Brasil são muito poucos, mas é muito parecido com o que acontece lá. Num evento como esse, onde a gente tinha, assim, inúmeros organizadores, era um evento com umas 300, 400 pessoas, tinha um cara que o tempo todo, e a gente depois procurei essa pessoa e não consegui falar, era a pessoa que levantava a mão para questionar nos painéis de corrida de rua. E o trail? Então, esse cara ficou até tido como tipo um chato. Eu fiquei fã desse cara. Eu bati a palma. E tinha gente que falava, lá vem de novo esse cara, perguntar de novo do trail. E aí ele era muito enfático. E ele fazia perguntas muito pertinentes. De por quê, né? Assim, por qual motivo? Nós estamos falando aí de Europa, onde tem uma prova de trail a cada esquina. Onde o próprio circuito, o TMB, tem 500 mil provas. E não é foi, sim, muito nítido. Muito nítido, já olhando na programação do evento, assim, como o evento deu pouca visibilidade para o trail também. Então, é um desafio que a gente tem aí. Crescer a montanha. Eu vou fazer essa pergunta, mas eu estive aqui no evento do Dani, né, no Summit, esse ano de 2024, e também senti falta do trail lá. Não se falou sobre o trail. Embora tivesse lá o João do Terras Altas, tivesse o Gustavo da Indomit, tivesse o Rafael Zobaran da IGT 23K, não tinha nada de trail, e eu falei, vou mandar um e-mail falando de algumas sugestões. Pensei em Togumi para o próximo evento, pensei em outras pessoas. Mas o Dani já está ligado. Já? O Dani já tá ligado. Você também, né? Você Dani ajuda já tá a gente. Basicamente, esse evento na Europa é o evento que a Ticket faz aqui para os organizadores, porém na Europa. Então, assim, pra você ter uma ideia do que era. O Dani tá ligado, e a gente falou muito sobre isso lá. Eu saí de lá o tempo inteiro. Não, depois eu virei meme, né? Entre os 9, e lá vem a Camila. A Camila é o trail. E aí, Camila agora só quer falar de trail, mas não é, gente. Eu levanto a bandeira. E por uma série de fatores, assim, enfim. E as marcas, né? A gente vê, o dinheiro não chega. E acaba sendo... Eu faço poucas provas aqui, Zulu, no Brasil. Eu tenho medo de fazer provas de montanha aqui no Brasil. Sério? Sério. Enquanto organizadora... Por quê? Porque eu sei, principalmente a estrutura médica das provas. Então, assim, eu sou aquela que chego numa prova que eu vou participar, eu vou olhar a ambulância. Vamos contratar a doutora Camila.
Deixa a doutora Ana, a doutora Camila, né? Doutora Camila também. A doutora Ana eu tentei trazer para a montanha também, porque ela está muito na rua, né? Já Mas falei agora temos a doutora Camila aí fazendo... Doutora Camila Romano está em todas. Doutora Camila Romano. E na sua opinião, quais são os principais desafios para que essa nossa modalidade ganhe mais espaço em eventos desse porte, até mesmo na Europa? Essa é uma pergunta que... Do milhão. É a pergunta do milhão, né? Que se todo mundo soubesse, a gente já estaria... É muito complexo, porque é quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, a gente está falando aí, né? De um evento, para ele acontecer, ele precisa de dinheiro. Para ele ter dinheiro, ele tem que ter um patrocínio. Uma marca para patrocinar esse evento, ele tem que ser um evento que entrega visibilidade para aquela marca. E hoje as corridas que a gente tem aqui no Brasil não entregam visibilidade para aquela marca. Por quê? São corridas que ou não têm uma quantidade de público que a marca entende como uma quantidade importante, e aí colocam na mesma caixinha uma prova de 200 pessoas com uma prova de 10 mil pessoas, e aí eu prefiro impactar 10 mil pessoas. Né? Vem um círculo, e aí o organizador, ele não tem dinheiro, ele começa a reduzir o investimento dele em alguns itens básicos. E aí ele acaba perdendo atletas. Não quero mais ir naquela prova porque eu chego lá, não tem staff, eu me perco. Não quero mais naquela prova. Primeiro porque todas as provas, a gente já tem uma dificuldade geográfica, né, aqui. Então, para a gente participar de uma prova em qualquer estado do Brasil, a gente tem que comprar uma viagem. Então, isso quem está em Minas tem que comprar uma viagem para correr lá em Ouro Preto. Quem está no Rio tem que comprar uma viagem para correr na Serra. A gente aqui, para treinar, eu, por exemplo, não tenho carro. Se eu não tenho uma carona para ir para o Japi, para ir para o Pico, eu não vou. Eu vou para o Volpe. E para eu viajar, eu tenho que ter uma grana. Então, para eu ir para São Bento de Sapucaí, para eu ir para Passa Quatro, eu tenho que ter uma grana. Mas a grana da inscrição acaba tornando-se um dinheiro alto pro atleta. Então, como diz o outro, são muitas variáveis que a gente tem aí. Mas eu acho que já melhorou bastante. Eu acho que hoje a gente já fala muito mais. Hoje a gente já tem um público maior. Hoje a gente já tem marcas. A gente já tem tênis que antes a gente não tinha. A gente já tem produto que antes não chegava. Então, a gente já tem marcas que estão falando. A gente já tem mesmo, né? Não é fazendo propaganda aqui, nem é o meu desejo da vida é ir lá em Chamonix fazer a prova, enfim, mas do TMB. Mas, enfim, a gente já tem uma TMB também no Brasil. É um sinal, né? Que tem uma franquia de fora olhando para o Brasil. Né? Então, eu acho que a tendência é melhorar. Mas a gente não pode deixar a peteca cair. A gente não pode perder, desanimar. Não deu certo, a gente não pode desanimar. O seu podcast não pode parar. O Togumi não pode deixar de treinar. O Togumi, o Zé Virgínio, o Manuel Lago, não pode deixar de dar treino. Né? Quem faz prova e que organiza muito bem, não pode deixar de fazer essas provas. Quem faz e ainda não consegue organizar, tem que fazer menos. Acabar com esse negócio de fazer circuito de 10 eu inventei agora 10. Faz uma boa. Guarda seu dinheiro, organizador, para fazer uma boa. E aos poucos, né, vai voltando a aumentar. Porque veio um boom também, que todo mundo quis montar circuito de prova no Brasil, né, de trail. Que não dá certo. Não tem mercado para isso. Perfeito. Camila, eu quero voltar. A gente vai, volta. Vai e volta. Começa, a Thames termina. Tamis nada. Tamis me abandonou hoje, sábado. Se ela chegar aqui, nós vamos trazer ela, pelo menos um tchauzinho. Né? Pelo menos pro tchau, Tamis. Chega logo, minha parceira. Você falou uma das suas respostas, eu prestei bastante atenção em todas, mas essa me chamou muita atenção. Você falou assim, aqui no Brasil, a gente sobe muito sarrafo. E vai chegar um momento que essa conta ela não fecha. Sim. Agora eu vou trazer isso para o trail.
Tá. que é uma modalidade que não é tão grande quanto a corrida. Tudo bem que a gente tem a La Mission agora com praticamente 5.000 atletas, uma prova que vai acontecer ainda daqui 8 meses e já praticamente encerrou Esgotado. todas as distâncias. Praticamente. E o valor da inscrição é um valor que eu considero elevado para o nosso padrão brasileiro. Sim. E o meu amigo Paulo Lamy, ele falou uma vez, ele falou assim, para várias pessoas, né? Nós estávamos num training camp lá o ano passado, 2023. Ele falou, Zulu, pessoal, né? Se você quer uma cerveja, uma Etap Beer aqui na minha prova, eu coloco a Etap Beer. Se você quer um pão de queijo, eu coloco o pão de queijo. Se você quer um bis, eu coloco o bis. Mas não sou eu que pago a conta. Quem paga a conta são vocês. Então, quanto mais exigência tem do atleta, maior é o valor da inscrição. E você não concorda que talvez ele seja um case de sucesso hoje, provando que as pessoas querem ter grandes experiências, independente do valor de inscrição? Porque nós temos outras provas de montanha no Brasil que as inscrições estão abertas e o valor é bem menor do que a dele, mas por algum motivo as pessoas não querem participar daquele evento. Querem participar de um evento que tem um banquete maior, que tem uma organização, digamos assim, mais chique, e o valor da inscrição é mais alto. O ponto disso chama-se vida longa. O ponto disso é entender se vai ter uma... Sim, Paulinho é maravilhoso, não estou falando isso, tá, gente? Mas eu trago como exemplo a Maratona do Rio. Então, a Maratona do Rio, ela era uma prova que fazia o básico muito bem feito. E que num determinado momento, que foi esse ano até que eu fui para lá, de 2018, a gente transformou a Maratona do Rio em 2019. Eu fui para lá para disneyficar a Maratona do Rio. Então, a gente foi levar experiência. O bis, a coxinha, o pão de queijo, enfim, as ativações. Na verdade, a gente criar um pacote, fazer com que a Maratona do Rio ela fosse sedutora para que as marcas pudessem entrar com dinheiro. Porque quem paga a conta não é o atleta. Quem paga a conta de uma prova com muita experiência é o patrocinador. Hoje, nenhum organizador sobrevive com a inscrição, dinheiro da inscrição. Fato. Não fecha a conta. Você tem que ter um dinheiro de fora. E para você ter esse dinheiro de fora, é isso que eu acabei de falar. O que a sua prova tem a ponto de seduzir um banco, uma cervejaria? Não é colocar produto, não. Colocar dinheiro. Não é permuta. Toma aqui a coxinha e coloca o nome da minha lanchonete. É colocar dinheiro para que o atleta realmente tenha todo o suporte que ele gosta de ter. A massagem, por aí vai. Uma expo incrível, um local, um espaço, né? Cenografia, porque a gente repara até isso. Você chegou lá, estava de um jeito, um negócio todo colorido. Você chegou lá, está um padrão, e hoje tem várias provas que já tem esse padrão. Então, a cauda longa, ela só é possível a partir do momento que você faz essa construção aí de marketing, e é uma construção comercial, não é o atleta que vai pagar essa conta. Então, quando eu falo do sarrafo, é que para você ter essa capacidade enquanto organizador de manter esse nível de entrega, e esse nível de entrega ele sobe a cada ano, porque o atleta faz esse nível subir. A gente me coloca nisso, tá? A gente é cada vez mais exigente, faz com que o organizador... Você vai numa prova na Europa, você não tem nem camiseta. A turma das majors sabe disso. No Japão, eu entrei com a minha amiga, eu entrei para pegar o kit, ela entrou para a Expo. Ela teve a sorte, eu tive a sorte de ter ela, porque a Expo, a loja de produtos oficiais, fechou em 20 minutos. Porque a marca oficial não produz, tá? Isso todo ano acontece. A loja fechou em 20 minutos, porque não tinha produto. Quando eu olho minha amiga, tá ela lá, um tênis e um casaco G. Pô, eu queria o casaco da Maratona de Tóquio. Eu tenho esse casaco G. Ela, amiga, você quer isso? Uma major. Você vai na de Berlim, você fica horas na fila. Você não tem uma camiseta. Não tem. Você vai fazer uma UTMB fora,
Eu fiz algumas do circuito UTMB. Você não tem ganha camiseta. Tem isso. Você chega lá, tem um pórtico inflável. Não é um pórtico, não tem nada disso. Não tem ativação de patrocinador. Eu fiz um ano passado, na Suíça, em Verbier, que é uma estação de esqui, que no verão, DG, uma prova incrível, que se eu e o Togumi a gente soubesse que essa prova era, o grau de dificuldade dela, eu nem teria ido. De tão difícil. Crista o tempo inteiro. Maravilhosa. Impecável a prova. Nada. O que a prova tinha? Staff, hidratação, ponto, PC, aqueles PC com tudo que você imaginar. Isso tinha. Mas tinha camiseta? A medalha, uma medalha que não é a diferença. Para mim, tá? Isso, no Brasil, o atleta não... Você chega num local, tem fila, sempre reclama. A medalha é pequena, você acha ruim. A camiseta... Não tem camiseta, não pode nem não ter, né? Tem que ter. Não existe isso, não ter. E tem que ter a de finisher, né? Dependendo da prova que você for. Você tem que pegar uma outra. Quando você vai numa prova, sem saber, aqui no Brasil, você vai na Indomit, você chega, você toma champanhe e você pega no final uma camiseta de finisher, sarrafo subiu. Se algum dia a Indomit precisar tirar, por questão, o patrocínio não chegou, mas ele quer manter a prova, e ele não... Você não tem o dinheiro, não vai colocar dinheiro do bolso, enfim, o organizador não está ali preparado financeiramente, mas ele quer organizar, ele levar. E ele não colocar a camiseta finisher, o que vai acontecer? Você viu aquela prova? Então, é isso. Aonde chegou o ponto da La Mission, aonde chegou o ponto da Indomit de São Bento, que são duas provas perfeitas. Nunca fui na La Mission, você acredita? Falei com o Paulinho, esse ano ainda, falei com ele. Eu nunca fui, preciso ir. Então, a minha prova preferida do Brasil tá aí, porque eu não conheço a La Mission. É a Indomit e também a de Paraty. É o TMB. A UTMB. Mas no dia que não tiver alguma coisa que eu já vi, eu vou falar. Você viu? E aí, você vai para a rede social, todo mundo, né? Você viu? Você vai para os grupos. Não tinha isso, não tinha aquilo outro. A dificuldade de baixar isso. Depois que você subiu, dificuldade de baixar. Camila. Complexo. Bem complexo, e eu estou aqui fazendo um exercício de imaginação e o que eu escuto muito. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Aqui no Brasil, as pessoas elas acham ou elas comentam que quando ela faz a inscrição, ela também está pagando pela camiseta finish, está pagando pela medalha, está pagando pela camiseta do kit, pelo boné, porque há sempre uma reclamação. Quando o atleta ele vai para alguma prova, ele fala assim, você viu, essa prova cobrou tanto e deu essa camiseta, ou deu esse boné de finish, ou deu isso aqui. A gente está mal acostumado de achar que a gente está comprando produtos e não o evento em si, a experiência dos staffs, de uma ambulância com TI, né? Você nem sabe disso. Você nem sabe. Zulu, tem certeza que você já participou de um monte de prova aí, que você nem sabe, que se você tivesse alguma coisa, a ambulância era só um motorista. Já foi sem ambulância também. E já aconteceu com aluno até do Togumi. Precisou de um atendimento, era uma ambulância, um motorista. Depois de aluno ter que ajudar e levar para o hospital. Então, assim, quantas provas que a gente não se perde? Que o staff... Ou que os donos das fazendas não estão nem sabendo que a prova está passando ali. Quantas provas acontece isso? Que não tem água. Que não tem o básico do básico, entendeu? Então, assim, eu, Camila, como sei... E a conta não fecha, tá? Quando a gente paga pela inscrição... A gente não está pagando. Se você souber o custo da camiseta, do boné, da medalha, da sacolinha, de um copinho, não paga a conta. Não paga a conta. O organizador que coloca isso, ele tem um patrocínio, uma permuta, ele tem alguma coisa. Porque ou ele está deixando de te dar o básico. E isso acontece muito. Eu prefiro não ter a camiseta e ter a ambulância. Porque se alguém da prova, que não seja nem eu, mas que alguém da prova precisar, a ambulância está lá. Tem prova que nem a ambulância tem. Ou tem prova que nem staff tem. Então, é isso.
É verdade. É isso, mas a gente, enquanto atleta, assim, eu tô te falando, tô te dando um feedback, né, enquanto organizador, enquanto atleta. Mas a gente, enquanto Importante. só atleta, a gente não sabe disso. Mas é A gente não olha isso. extremamente importante a sua Eu opinião. já falei, gente, tinha que ter um selo. Tinha que criar um selo, assim, essa prova, ela cumpre com todos os pré-requisitos de saúde, de atendimento à saúde. Fique tranquilo. Eu fui fazer uma prova lá em UTCD, maravilhosa, impecável. Chapada Diamantina. Nem sei o nome do organizador, mas ele está de parabéns. Tem muito tempo isso. Foi a minha primeira ultra. Primeira coisa que eu fiz. Lá está às 6 horas de Salvador. Você anda, pega um ônibus, um carro, 6 horas. Se acontecer alguma coisa com você, eu olhei, cadê o helicóptero? Não vai ter, né? Vai colocar um helicóptero numa prova. A primeira coisa que eu fiz, vou lá olhar as ambulâncias. Porque eu tenho minha questão do coração e tal, enfim. E tenho essa questão também da organização que me pega muito. Eu já tive uma hipotermia numa prova. Então, isso me pega muito. Assim, não quero passar pelo que eu já passei na prova que eu tive hipotermia de novo. Eu fui nas ambulâncias, 2 ambulâncias UTI lá paradinha. Eu fui no hospital. A Camila Romano, que ela morre de rir de mim. Camila, você é muito doida. A doutora Ana Sierra, então, pior. Eu fui no hospital, eu olhei o hospital, entrei. Eu queria só conhecer o hospital. No hospital da cidade. Mas a gente faz isso? Não, lógico que não. Não é que a gente tem que fazer isso, tá? Não é que agora, a partir de agora, escutei a Camila lá no podcast falando que eu tenho que chegar e olhar a ambulância. Não é isso. Mas, assim, é a gente entender e a gente saber que os organizadores, para eles fazerem os eventos pra gente, eles têm um custo muito alto de muita coisa. Então, é melhor a gente focar no básico do que a gente focar na perfumaria. Eu também acho. E eu acho que a cobrança passa por aí. Não passa pelo item finish, não passa pela camiseta, passa em você saber. E o Manuel Lago teve aqui, e na nossa conversa, ele falou assim, Zulu, eu estava numa prova em Campos do Jordão, e um rapaz lá, por algum motivo, levou várias picadas de vespa e ele era alérgico. Menos de 10 minutos, o rosto dele ficou enorme, de inchado. Sabe o que aconteceu? Desceu um helicóptero para resgatar ele. Se não fosse isso, ele teria morrido. O helicóptero era da prova? Da prova. Então, assim, ele falou assim, a gente paga para isso. A gente não paga para ter uma melhor camiseta, para... Tá, né? Essa prova, ela tem um patrocínio. Nenhuma outra prova no Brasil consegue colocar um helicóptero, eu te garanto isso. Sim. Então, essa prova, quem está pagando isso não é só a gente, tá? A gente está pagando, mas quem está pagando também tem uma conta de alguém pagando essa conta. Um patrocinador está pagando essa conta. Porque senão esse helicóptero ele não chega. É só isso que tem que acontecer. A gente não achar que a gente está pagando. Mas a inscrição é cara demais. É cara? Claro. Vai lá ver o atendimento médico da La Mission. É verdade. Vai ver o que o Paulinho coloca lá. É caro por isso. Esse ano de 2024 teve 4 UTI móveis na La Mission. E o custo é elevadíssimo, fora a equipe médica, né? É porque não é de lá, né? As ambulâncias, elas saem, os médicos, é médico virando, né? É médico virando madrugada. Eu vou falar para você que a equipe médica da La Mission e o UTI móvel estava mais equipada do que a própria hospital da cidade, né? E é um bom hospital. E é um bom hospital, mas para você ver como que é complexo você ter em um evento algo para atender tudo que possa acontecer numa montanha, né? Camila, nosso papo tá sensacional. Até enrolando para ver se a Thames chegava. Eu enrolei, já passei nada. Do horário e a Thames nada, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando no esporte ou quem está enfrentando desafios pessoais em sua vida ou enfrentou, né? E pode deixar também para os organizadores, porque você é uma especialista aí. Quem quiser pode contratar a Camila para dar mentoria sobre como organizar um grande evento, seja de rua, de montanha. Ela é especialista como atleta e também como profissional da área. Vocês viram aí, escutaram, ou quem estiver assistindo, que ela manda muito bem. Por favor. Quando a gente faz o que a gente gosta, acaba que nem vira trabalho, né? Vira diversão. Mas eu sou uma prova viva de que eu nunca desisti.
mesmo tendo aí alguns desafios de saúde pela frente. Né? Tá mais que provado que a prática da atividade física move montanhas, né? Literalmente. Então, para sair de uma questão de saúde emocional, para sair de uma questão física, a gente sabe que é o esporte que é o primeiro remédio, né? Indicado. Para os organizadores, aquilo que eu falo assim, principalmente para os de montanha, não vamos desistir, gente, e para todo o ecossistema da montanha, não vamos desistir da montanha no Brasil. Então, assim, para todo o ecossistema, eu estou falando aqui para o atleta, venha, eu estou falando aqui para o organizador, eu estou falando para a marca, para o fornecedor, né? Porque também é difícil para o fornecedor. Não vamos desistir, porque a gente está crescendo, assim, o cenário é muito promissor, e assim, até pelo que a gente vê fora, né? Pela a curva como ela foi fora do Brasil e a tendência do que pode acontecer aqui no Brasil. É difícil, é complexo, mas não vamos abandonar aí, não. Vamos ser firmes aí e que a gente ainda vai ter um lugar muito de destaque, muito importante. Ouvindo você, essa semana que a gente está conversando aqui, eu recebi uma proposta de patrocínio para mudar esse podcast, porque diz que está nichado na montanha, que deveria ser na rua, onde tem o maior número de atletas. Pois eu te falo para você não fazer isso. Não. Porque as marcas, elas vão precisar, elas já estão precisando, e elas vão precisar de podcasts, de jornalistas, enfim, de gente aí, né, de canal do YouTube, enfim, específicos sobre montanha. Isso é um fato, tá? Hoje eles já precisam e eles já não conseguem encontrar onde estão. E quem vai começar no esporte vai escutar quem falando? Eu vou buscar onde a informação? Se eu não procurar o Na Montanha, Camila, podcast. Não tem como. Eu falo que agora a gente já está na metade da montanha. Então a gente tem que terminar de subir, olhar o visual e quando descer da montanha saber que nós vamos subir novamente. É isso. Né? Não tem como retornar. Então eu acabei recusando ali a proposta porque assim quando eu comecei a assessoria eu também recebi uma proposta para treinar uma grande equipe aqui de São Paulo que estava começando no trail e aí ele falou assim, mas você precisa desistir da sua assessoria. Aí eu falei, a gente não está falando sobre preço, a gente está falando sobre valores. Sim. E eu tenho alguns compromissos que eu não posso voltar atrás, que é a minha palavra. E o podcast, a gente está aí na 3ª temporada, agora em 2025. E vamos continuar conversando com mulheres maravilhosas como você e como várias que passaram por aqui. A gente está tendo uma sequência agora em janeiro e fevereiro de muitas mulheres aí, Gabi Gudegues, nutricionista, Camila Bahia, Maiana da Liquidez. Ah, que legal. Tem a Kelly Luca, Kelly. Tem tanta gente maravilhosa, porque esse podcast aqui é para todos e para todas. Eu falo que é bem democrático. Tá difícil encontrar mulheres para trazer aqui, mas nós vamos buscar, nem que eu tenha que viajar o Brasil, na montanha, na estrada, para poder conversar com esse pessoal. Foi um prazer conversar com você. Muito, muito obrigada. Uma gente. aula, um aprendizado, ouvir Adorei. tantas coisas assim interessantes e Bagunçou sua importantes. cabeça? Se tiver bagunçado a sua cabeça e a Nossa. cabeça de quem está escutando, vai ser bom. Eu fiquei arrepiado em vários momentos, porque além de bagunçar a cabeça, faz a gente refletir muito. Então, assim, foi uma aula. E quem está ouvindo agora, com certeza, vai aprender bastante com você. Obrigada, volte sempre. querido. E da próxima vez, quem vai estar aqui, Tamis. Obrigada, Tamis, pelo convite, adorei. Muito bom. Tamis Monteiro estará aqui. Não deu o trânsito de São Paulo, não deixou ela chegar hoje, nesse sábado à tarde. Bem representar. Né? Muito obrigado e até uma querido. próxima. Trabalhos técnicos de Gustavo, Estúdio Voz. Valeu! CBR Events, com as inscrições já abertas para a Grande IGT 23K, em março de 2025. www.cbrevents.com.br CBR Events, com as inscrições já abertas para a Grande IGT 23K.
Autoestilo. De montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.